Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 5, versículo 22, na parte B, ele diz assim: eu pus a areia da praia para limite do mar, limite perpétuo que ele não pode traspassar, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não trespassarão. Aleluia. Assim como Deus estabeleceu limite para as ondas do mar, certamente o limite para a sua luta já está estabelecido, porque a minha Bíblia diz que Deus se levanta do seu trono para ouvir o gemido dos necessitados. No livro do profeta Naum, no capítulo de número 1, a Bíblia nos informa que, aleluia, esta luta que tu estás passando não se levantará por duas vezes. Esta luta só é esta vez, e o fim dela, querendo o diabo ou não, já está decretado, a falência e o final dela. Será que você pode adorar a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Sabe de uma coisa, irmão? Eu estou entendendo nesta palavra que Deus já estabeleceu a sua vitória. Querendo Satanás ou não, a sua vitória já é certa. Olhe para teu irmão e diz assim para ele. Olhe para ele e diz assim: assim como Deus estabeleceu limites para as ondas do mar, que elas têm que se ajoelhar na praia, assim também a tua luta terá que se ajoelhar aos teus pés, porque Deus já decretou a derrota de Satanás e a sua vitória, porque tu és um projeto vencedor do Deus que fez o céu e a terra. Será que você pode dar mais um glória a Ele? Aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Já que eu sei que há promessas de Deus sobre a minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Já que eu sei que a bênção de Deus já está decretada sobre a minha vida, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Só que para ouvir a voz de Deus, você não pode estar desesperado. Satanás sabe que ninguém consegue exercer fé no meio do desespero. No meio do desespero você não consegue ouvir Deus falar com você. Então você, para não se desesperar face à luta, você tem que entender que Deus está no controle da sua vida e também da sua luta. A sua luta, a sua tribulação não foge o controle de Deus. Você precisa entender esta verdade, esta realidade. A primeira carta, aleluia, de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar, passar por ela, cantando o hino da vitória e arvorando a bandeira da vitória. Será que você acredita nisto? Aleluia, aleluia. Em primeiro lugar, você precisa ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher estava muito tranquila em Samaria. De repente Eliseu chega lá e diz assim: haverá 7 anos de seca aqui. Além da fome que vocês estão vendo, vai passar 7 anos sem produzir nada. Então você vai, peregrina por onde puder. Aquela mulher ouviu a voz de Deus. O profeta diz: levanta-te e vai. A Bíblia diz no versículo de número 2 que ela se levantou e fez como o homem de Deus dissera. Significa que dizer que quando você está no meio da crise, no meio do perrengue, no meio do percalço, você precisa se acalmar, para Deus, ao falar com você, você ouvir. Quando os irmãos de Neemias vieram de Jerusalém até Neemias, eles relataram o que estava acontecendo. Os muros de Jerusalém cheios de buraco, as portas queimadas a fogo. Então, e aqueles que estavam em Jerusalém em estado de miséria. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Neemias, que Neemias se assentou, chorou e lamentou. Ele se assentou para se acalmar. Chorou o quê? Ele chorou para Deus a situação de penúria em que estava o povo. Lamentou o quê?
a situação em que eles estavam por conta do pecado que praticaram contra Deus. Mas ele se acalmou e clamou a Deus, e Deus o ouviu. Então, regra número 1, para você ouvir a voz de Deus, entendendo que Deus fala conosco. No capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 20, parte B, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número, aleluia, 15: estarão abertos os meus olhos e os atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Em primeiro lugar, para você conseguir ouvir a voz de Deus, você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Não se busca a Deus no oba-oba, se busca a Deus com compromisso com Ele. Oração, aleluia, de forma continuada. E o meu povo que me chama pelo meu nome, no versículo de número 14 do mesmo livro de 2 Crônicas 7, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo de forma clara e objetiva que para você ouvir a voz de Deus, você precisa em primeiro lugar orar a Ele, buscar a resposta dEle. Aleluia. A resposta vem de Deus, não vem do homem, não vem de situações circunstanciais, não vem de sistema de governo, não vem de moeda, não vem de nada. A resposta final vem do Deus que fez o céu e a terra. Aleluia. Então o primeiro passo é ouvir a voz de Deus, entendendo que para ouvi-lo é preciso buscá-lo. No livro de Deuteronômio 28, 1 e 2, a Bíblia diz: e será que se ouvires atentamente, cuidadosamente. Quando ele diz atentamente, ele está dizendo com responsabilidade, com cuidado. Se ouvires atentamente a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Quando ele diz guardar, significa guardar no seu intelecto e praticar no seu cotidiano, nas suas ações cotidianas. Ele está dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre a terra, e todas as bênçãos que ele te prometeu, ela vai te acompanhar, e no momento propício ela se manifestará a você de forma plena e absoluta. Quantos acreditam na promessa de Deus? Aleluia. No livro de Isaías, capítulo de número 55, no versículo de número 2, a Bíblia nos dá uma informação importante. Se não, vejamos o que diz o texto na parte B: ouvi-me atentamente, palavras do nosso Deus, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitarei em finos manjares. Ouvir a voz de Deus é o princípio básico para a sua vitória. Se não, vejamos no livro de Êxodo, capítulo de número 19, a Bíblia diz no versículo de número 5: louvado seja o grande rei para sempre. 19:5 diz a Bíblia: agora pois, se diligentemente, cuidadosamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Se você ouvir a voz de Deus, der crédito à palavra de Deus, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 1, o braço forte do Senhor se manifestará em seu favor, e tu vais se tornar, e já se tornou, propriedade particular de Deus. Profetiza para o teu irmão, diga: ouça a voz de Deus e você será, aleluia, uma propriedade particular de Deus. Ninguém te tira das mãos do Senhor. O Senhor Jesus disse assim: todos aqueles a quem o meu Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Você está nas mãos do Senhor. Aleluia. Ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Isaías 49, a Bíblia diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta e ama, ainda que esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti, e na palma da minha mão eu te tenho gravado. Esta é a palavra do Deus que fez o céu e a terra. Quantos podem adorar e glorificar ao Deus que fez o céu e a terra por esta palavra? Aleluia.
Aleluia. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 12 a 15, a Bíblia diz assim, no versículo 14, eu não vou ler do 12 ao 15, eu vou ler apenas o 14, parte dele. Ele diz assim: bendito serás dentre todos os povos, quando tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os seus estatutos, você será bendito mais do que todos os povos da terra, porque tu és escolhido de Deus a dedo. Em tempos de crise, se aquiete, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele diz que Ele é, aleluia, no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Tu vai pisar em cabeça de serpente, tu vai dominar o adversário, porque Deus te deu a autoridade. A autoridade já lhe foi outorgada. Use a autoridade que Deus te deu e conquiste a sua bênção e a tua vitória. No meio da crise é que Deus opera o extraordinário. Se você olhar para Daniel, Deus não livrou Daniel da cova, Ele livrou Daniel da cova. Se você olhar para os 3 servos de Deus, Sadraque, Misaque e Abednego, Ele não livrou ele da fornalha, Ele entrou com eles na fornalha. Aleluia. Deus não passou o povo por cima do mar vermelho. Deus passou com o povo a pé enxuto no meio do mar vermelho. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode não te livrar do perrengue, mas Ele está seguro na tua mão. Ainda que tu não perceba, Ele jamais te deixará, Ele jamais te abandonará. Ele está contigo em todas as pelejas para te ajudar a guerrear as nossas guerras, para ajudar você a guerrear as suas guerras, porque se você já fez tudo o que podia, nesta peleja já não precisam mais pelejar. O Senhor pelejará por vós. Quantos estão entendendo esta verdade? Adore a Ele. Aleluia. Em segundo lugar, em primeiro lugar, você tem que ouvir a voz de Deus. Antes de ouvir a voz de Deus, é ter consciência da promessa que Ele tem sobre a sua vida. Irmãos, eu não sou super-homem. Estou escondido na cruz de Jesus Cristo, com temor e tremor. Mas eu não largo da minha promessa por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Aleluia. Se eu fosse dar ouvido a muita gente hoje, eu não estaria aqui. Aleluia. Mas eu resolvi abdicar-me do meu próprio eu para servir a Jesus, custe o que custar. Já tenho derramado lágrimas de sangue. Quantas vezes eu fui pregar em púlpito e senti gosto de sangue na boca, de tão ferrenha era a luta que eu estava. Mas eu não deixo desta palavra, e nem do Deus da palavra, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero convidar a você para ir comigo, engrossar a fileira comigo, e conquistar as divisas inimigas, e arrancar das mãos de Satanás a bênção que Ele nos tomou, ou que Ele impediu que recebêssemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga para o seu irmão: eu profetizo a sua bênção e a sua vitória. Conquiste, o Senhor já decretou. Na banda que me levassum neclai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Segundo lugar, depois que você ouve a voz de Deus, você tem que agir. Preste atenção nisso. Preste atenção. Você ouve a voz de Deus, certo? Quando você ouve a voz de Deus, Ele não te fala coisas triviais. Ele não fala para você coisas banais. Tudo que Deus fala conosco é para nossa edificação, para nos lapidar, para nos orientar, para nos admoestar e para nos guiar, para nos orientar, para sabermos qual é a decisão e o caminho que devemos seguir. Porque diz o salmista Davi no Salmo 119, no versículo de número 105, ele diz assim de forma muito clara e objetiva. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Então aquela mulher, quando Eliseu falou com ela, a Bíblia nos informa que ela se levantou. Eliseu diz: se levanta e vai. Você precisa, em segundo lugar, depois que ouve a voz de Deus, agir
de acordo com as suas possibilidades e as suas capacitações, segundo a orientação